Olá pessoal, nesse vídeo eu trago uma palestra que eu fiz na Associação Espírita Pão e Luz, aqui da cidade de Camaçari, sobre a mediunidade em todos nós. Eu tive algum problema na gravação, foi a primeira vez que eu gravei uma palestra assim, no centro, e tive problemas com a iluminação do projetor. Quando a câmera pegou a iluminação do projetor, ele automaticamente tenta ajustar e ficou ruim. Aí eu fiz o que eu pude, ganhei experiência, nas próximas vai sair bem melhor. Mas o som tá perfeito. O som tá ótimo para a gente ouvir a palestra. E eu fiz umas artimanhas lá para consertar o problema. Tá bom? Vamos à palestra. Boa noite, minha gente. Hoje vamos falar um pouco sobre essa mediunidade. A mediunidade de todos nós, que a gente escuta no movimento espírita a frase: todos nós somos médiuns, né? Todos nós somos médiuns. Na verdade, eu nunca entrou fácil isso na minha cabeça. Eu nunca gostei dessa afirmativa. Na minha cabeça eu sempre via médium é médium, quem não é médium não é médium. E a gente vai conversar sobre isso. Eu estava na preparação dessa palestra, eu estava pensando assim: as palestras da gente sempre tem que ter um objetivo. O que é que eu quero levar? Para que levar isso? Para que falar sobre isso? Aí eu não sei se eu fui intuído, já falando dessa mediunidade por todos nós. Eu acho que todas as minhas palestras agora eu vou abrir falando: eu quero deixar tal mensagem. O objetivo dessa palestra hoje vai ser essa. Porque as pessoas que são espíritos, né? Eu sempre gosto de afirmar assim, quando eu falo espíritos, os espíritos, vamos falar com os espíritos. Espíritos são pessoas como nós. Porque quando a gente fala os espíritos, parece que é uma entidade diferente, né? São pessoas como nós, e nós somos espíritos. Só que encarnados, somos tratados como alma pelo Livro dos Espíritos, mas é a mesma coisa. Então, todos nós, quando já estamos nesse ponto de consciência de buscar uma casa espírita, as casas religiosas em geral, mas eu quero falar da casa espírita porque nós já acreditamos na reencarnação, acreditamos e sabemos da comunicação com os espíritos e estamos em busca de uma condição de paz. Eu acredito muito, né, já ouvi de alguns filósofos, que toda atitude nossa, pequena ou grande, que pareça ser boa ou má, que pareça ser certa ou errada, toda atitude nós é em busca de estar melhor. A gente sempre está buscando um equilíbrio, seja biológico, seja psicológico, e o psicológico aí está ligado direto com o espiritual. Até na hora que você está assistindo alguma coisa, levanta do sofá e bebe uma água, você está buscando estar melhor. Aí eu vou além, até o suicida está buscando estar melhor, porque ele não está aguentando aquela dor e acha que vai ficar melhor, né? Então toda atitude nossa, talvez até essa atitude de segurar minha mão aqui inconscientemente, não sei porquê, é para ficar numa condição melhor. A gente sempre faz isso. E quando a gente sai de casa e vem para uma casa espírita ouvir sobre um assunto, a gente está buscando isso, um crescimento espiritual, um conhecimento e novos princípios. A gente tem que trazer para a gente novos princípios, valores de vida. Para que a gente quer novos valores de vida? Para encontrar essa paz, que é a felicidade, essa paz perene que Jesus prometeu e deu o nome de paraíso, né? Na verdade é uma paz interna de consciência, é uma vibração de paz e felicidade que não se abala, aconteça o que acontecer. E existem pessoas aqui no meio de nós, encarnadas, quer dizer, todos nós temos isso, mas tem pessoas que já têm um certo alto grau essa felicidade estrutural, essa felicidade que é a base, é um alicerce. Aconteça o que acontecer, morre algum parente, algum ente querido, perde um emprego, aconteça o que acontecer,
ele tem uma estrutura de felicidade. Chora, sofre e depois volta, com mais facilidade. Então é isso que Jesus chamou de paraíso. O espírito vai chegar a uma condição em que ele vai se abalar quase nada com essas coisas. Então é isso, a promessa de Jesus que deu o nome de paraíso é isso. É uma condição de consciência interna de paz. Quanto mais a gente consegue isso, mais a gente entra nessa harmonia, né? Então, a proposta dessa palestra é conhecer e usar essa ligação constante que temos com o mundo espiritual. A proposta dessa é essa. Conhecer e, conhecendo, fazer uso disso. Estamos o tempo todo ligados com os espíritos. Somos espíritos. Eles também são. E nós estamos ligados com aqueles que temos sintonias. Seja boa sintonia ou má sintonia. Quando a gente faz uma oração, por estar ali se expressando na fé, nas coisas boas, a gente sintoniza com um nível de consciência mais elevada. Nível de consciência pode dizer mundo espiritual mais feliz, mas sempre estamos ligados, pois somos energia. Nosso corpo material é energia condensada, os átomos, as moléculas são energia condensada, e que forma esse corpo que quando voltar para o chão, se dissolve nessas moléculas de novo. É a metáfora de voltaremos ao pó, né? Do pó viemos, ao pó voltaremos. Não nós, mas o corpo. E o espírito é energia vibrando. E o perispírito também é. Então tudo é energia. E sendo energia, estamos conectados com outras energias de mesma vibração e frequência. Aí está essa constante ligação com o mundo espiritual. Porque somos energias. Um sinal de rádio, um sinal de TV, um sinal de celular está sempre ligado com o aparelho que está na mesma sintonia de recepção. Sempre. Se você ligar o rádio e ele estiver naquela frequência, ele pega essa energia que está na mesma vibração. Porque estão sempre ligados. É a mesma energia. Se você mexe na sintonia do rádio, pega outra. É quando a gente mexe também na nossa sintonia. Com os sentimentos e emoções, intenções, a gente sobe e desce a nossa vibração. Apesar de que temos uma média, né? Então, vamos lembrar antes os 5 pilares básicos da doutrina espírita. A existência de Deus, nós acreditamos que existe uma inteligência suprema, uma inteligência superior, nós acreditamos nisso, que é dado popularmente nas crenças com o nome de Deus, mas é uma energia. E é uma inteligência. Deus é a inteligência suprema, nós somos princípios inteligentes. Então, é isso. E o livro dos Espíritos deixa claro que Deus não é um indivíduo, né? Não é um espírito. Deus é essa inteligência suprema que nós ainda não temos condições de entender o que é. Fiquemos como Jesus, como eles propõem. Foquemos em Jesus, que é mais fácil da gente entender, né? A imortalidade da alma, a doutrina espírita nos ensina que nós não morreremos nunca. Não morreremos nunca. Aí eu fico nas minhas viagens filosóficas sozinho, eu fico pensando, estamos em 2023, eu falei isso aqui na última palestra, no ano 10.030 estaremos vivos. Né? Em que condição vai depender de cada um. A pluralidade das existências, né? Nós reencarnaremos diversas vezes. Eu nunca imaginei número, né? Quantas vezes eu já reencarnei, quantas vezes a gente reencarna. Esses dias Adenauer Novaes falou, não sei de onde ele tirou, falou, a gente já reencarnou 5.000 vezes. Esses espíritos terrestres. Eu não sei de onde ele tirou essa fonte, ele conversa muito com os espíritos. A pluralidade dos mundos habitados. Os planetas são habitados. E os planetas que ainda não são habitados, eles estão em preparação, como a Terra já foi. A Terra já foi uma bola de fogo, a Terra esfriou, a Terra não começou a ter vegetação, depois dinossauros, todo o processo que a Terra passou antes de receber espíritos humanos. Então, os planetas que ainda não têm, é porque estão em preparação. Ou têm uma presença tão sutil que não é perceptível pelas câmeras da NASA, né, que filma e fotografa tudo.
E a comunicabilidade do Espírito, que vamos falar hoje, comunicabilidade dos Espíritos conosco. Quem vive o dia a dia de um centro espírita, quem estuda a doutrina, isso é uma coisa muito comum, muito tranquila. Apesar de que muitos espíritas me dizem que se acordar de noite e ver a avó ou a mãe que já foi desencarnada em pé no quarto, já pensou você acordar de madrugada e sua mãe desencarnada está em pé no quarto? Tem gente, Ave Maria, eu digo, por que está fazendo isso? É sua mãe. Aí eu avaliando a mim mesmo, eu imagino assim, eu tomaria um susto, como tomaria o susto se fosse um encarnado. Como eu já tomei susto de acordar na madrugada e ver minha mulher em pé no quarto. Eu digo, opa, tomaria o susto, mas depois entenderia a situação. Segundo Kardec, mediunidade, ser médium é isso, é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. E ele fala que é inerente a todas as criaturas. Quer dizer, todos os seres humanos podem ter mediunidade ativa, mediunidade de trabalho, que a gente chama, né? Ou essa que está aí, ó, sonhos, intuições, premonições, essa é para todos nós. É essa que é chamada, todos nós somos médiuns, é essa que é chamada, como o título da palestra, a mediunidade em todos nós. Todos nós, através dos sonhos, das intuições, das premonições, das orações, estamos fazendo essa ligação. E estamos o tempo todo recebendo pensamentos e sugestões. Seja os nossos amigos, os bons espíritos, sejam aqueles que nós tivemos algum problema no passado e às vezes nos deseja mal. Então nós estamos sempre nesse contato. O Livro dos Espíritos, né, na questão 159, também reafirma. Isso aí é a resposta dos espíritos que trabalharam na codificação. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Então, a doutrina o tempo todo está explicando e falando que todos nós temos algum grau de mediunidade. Agora, por que eu disse logo na abertura que eu nunca gostei dessa afirmativa? Porque médium é intermediador, é mediador, é intermediário, né? Um emissor, um receptor e aqui no meio o intermediário. É como se fosse o correio, né? Antigamente a gente mandava carta pelo correio. Aí, emissor, receptor. E aqui o médium. No caso da mediunidade de todos nós, se um espírito quer me intuir, veja bem, acompanhe o raciocínio. Um espírito quer me intuir para o bem, vamos botar para o bem, pode ser para o mal também. Quer me mostrar um caminho melhor, quer me mostrar uma ideia melhor, ele vai me intuir. Ele é o emissor, eu sou o receptor. Quem é o médium? Por isso que eu nunca encaixou bem. Quem é o médium, né? E aí, raciocinando essa ideia e dando todo o crédito, né? Quem sou eu para não dar ao Livro dos Espíritos e ao Evangelho, que todos nós somos médios, eu imagino assim, o espírito sempre tem uma intenção, uma realização a ser feita, né? Ele quer realizar algo. E nesse caso, me ajudar seria a realização dessa intenção. A gente vai falar mais sobre isso. E nessa intenção, seja para me ajudar, seja para ajudar alguém, seja para fazer algo, estou eu no meio como médium. Né? Mas a mediunidade de trabalho é outra. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem. E eu peguei esse raras também. Né? O que é raro existe, né? O que é raro existe. Raras são as pessoas que dela não possuam. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Então, essa mediunidade do dia a dia, ela tem que ser... A gente tem que estar bem atento sobre isso. Porque nós temos pensamentos que achamos que são nossos. Nós temos vontades e intenções que pensamos que são nossas, mas que são sugeridas. E se a gente está atento a isso, a gente pode comparar isso com os nossos princípios, com o que a gente quer para a nossa vida, com o que a gente quer construir. Se eu recebo uma intuição para brigar com alguém, para dar um murro em alguém, a sugestão vem com um espírito que quer me obsidiar, pegando sempre algo que há em mim, né? Se eu tenho raiva de alguém, eles pegam. Vamos aproveitar a raiva que ele tem. É assim que o obsessor trabalha. Pega o que a gente tem e aumenta.
É como se você pegasse uma pessoa que gosta muito de desenhar e chegasse na mesa dele e botasse papel e lápis. Ele ia pegar logo, né? Então, se eu tenho essa vontade na hora e estou vigilante ao orar e vigiar, eu comparo com os princípios que eu quero, com os valores que eu acredito, e falo, não, eu vou resistir. E aí, se tiver força mais ainda, fazer o contrário, fazer o bem à pessoa. Eu fiz uma palestra, eu faço palestra desde 2008. Eu comecei no Pão e Luz, na época que estava junto com a Cefrac, trabalhando junto. E a palestra que eu considero mais importante, pelo menos para mim, e mais legal, foi uma que eu fiz, que eu falo de o encontro das más tendências com os princípios morais. Eu já até fiz ela aqui. Porque ela vai nisso, nesses momentos em que a gente tem os nossos valores, as coisas morais que a gente quer viver, mas vem os nossos antigos condicionamentos, nossos antigos traumas, forças que vêm de dentro e nos levam a fazer coisas que não queremos. Quando eu estudei hipnoterapia, eu vi isso de perto, eu vi isso ao vivo. A pessoa em transe ali manifestar uma coisa que está lá impulsionando como uma força e que ela nem lembrava. É fantástico. Tinha hora que eu até me assustava. A pessoa trazia, ela mesma trazia, através do subconsciente, coisas que estavam esquecidas, mas que estavam ali impulsionando a vida dela, como um furúnculo que não apareceu ainda, mas já está causando dor. A pele está bonita, mas está ali. Então é isso. Eles falam assim, os espíritos, todavia só assim se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Eu entendi que ele está querendo dizer assim, então, mas a gente só se chama mesmo de médium, aquele que é médium mesmo de trabalho é esse, em que a mediunidade está bem caracterizada e possui efeitos patentes, com uma certa intensidade. Então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. A organização que ele fala, organização biológica, o corpo físico mesmo, que a mediunidade é orgânica. Então, você... Pois não. Eu queria fazer uma pequena intervenção aí sobre o meu entendimento, que você falou de ser médium, o que seria ser médium, né? Você colocou aí que tem um emissor, o receptor e no meio tem um médium, né? É. Então, pelo que eu já estudei, essa analogia eu costumo fazer com o plano espiritual e plano material. Então, o médium, ele está entre os dois planos, então não entre dois espíritos ou duas forças. Dois planos. Se você fizer essa analogia de mediunidade por planos, então você percebe que o médium, ele recebe informação do plano espiritual para traduzir no plano material. É corretíssimo. Você falou de planos espirituais, né? Um plano espiritual com um plano físico. E eu, nesse mesmo raciocínio, eu falei de espírito e sua intenção. Então, a intenção que ele quer realizar na Terra, ele quer fazer o quê? A gente vai ver isso logo aqui. Eu trouxe esse dado curioso, onde se localiza a mediunidade, que muita gente não sabe, muita gente sabe. Né? É na glândula pineal, e isso é antigo. Desde os estudos indianos do passado, se sabe que essa glândula pineal ela emite ondas magnéticas, e isso não é coisa do espiritismo, isso é coisa até da ciência. Ela emite vibrações magnéticas. E ela tem esse trabalho, esse ponto primordial da ligação entre o corpo físico e o espírito. André Luiz nos ensina que esse órgão, né, essa glândula pineal, é a responsável pela canalização espiritual. Então, isso é falado por André Luiz, isso é falado no livro dos médiuns. E todos nós temos a glândula pineal, ela tem várias funções hormônicas, inclusive o ciclo menstrual da mulher também é regulado pela glândula pineal. Ela tem participação nisso. Então, no médium ostensivo, ela é modificada. Olha só. A glândula pineal do médium ostensivo, e aí vai depender do grau de mediunidade, dos tipos de mediunidade que são variados os tipos, ele tem uma modificação, e essa modificação já é no perispírito. Como o perispírito é o modelo organizador biológico, está ali, MOB, como o perispírito é o modelo organizador biológico, ele passa para o corpo físico. Então, de forma que
a mediunidade é orgânica. E interessante que a ciência descobriu, e o Espiritismo já havia falado pelos livros de André Luiz, que existe uma pedra, um mineral dentro da glândula pineal. E ela é achada aí na Terra. É a apatita, é o cristal de apatita. Ela é essa azulzinha bonita aí. Só que o médio tem em maior quantidade. Agora, isso está na pineal num tamanho microscópico, né? Se você conseguir pegar um grão de farinha e botar na mão, divida isso por 1 milhão. Né? Então, está lá. E é esse cristal que emite ondas magnéticas. São os cristais que fazem essas maravilhas eletrônicas hoje. A mais comum é o silício, né? São os cristais que emitem esse sinal de celular. Antigamente usava-se também, deixa eu ver a outra, silício e o germano também era usado, mas hoje em dia é mais o silício. Por isso que onde tem as indústrias americanas lá aglomeradas, as indústrias em eletrônica, é chamada Vale do Silício. Já ouviu falar o Vale do Silício? Inclusive 2 bancos quebraram lá agora no Vale do Silício. Eles chamam assim, é porque tem um aglomerado de indústrias eletrônicas. Falando disso para mostrar que são os cristais que emite e recebe ondas magnéticas. É assim que acontece a comunicação com os espíritos, através desse cristal aí, né? O médium por predisposição orgânica. Ele pode ser chamado de ostensivo ou médio de trabalho. É assim que a gente chama no movimento espírita, né? Ele é médio ostensivo, ele é médio de trabalho. E a intuição, a premonição, todos nós temos, todos nós recebemos. Ele tem várias denominações, efeito físico, sensitivo, psicógrafo, que é a psicografia. Tem várias. Tem médiuns que têm em si todas as possibilidades. Hoje em dia, um dos médiuns mais completos, mais fantásticos que tem na Terra é José Medrado. José Medrado, ele tem uma facilidade muito grande de incorporar completamente um espírito e sair andando. O Dr. Bezerra faz isso em dezembro. Na Noite da Gratidão faz isso, incorpora nele e ele anda. Dr. Bezerra andando com o corpo de Medrado. Aí tem que ter uma ligação do sistema nervoso completo, do cérebro aos pés, comandando todo o sistema nervoso da pessoa. Quando a pessoa está psicografando, comanda só o braço. Dizem aqueles que conviveram com Chico que ele psicografava e conversava outro assunto aqui, ó. Como se o braço tivesse entregue ao espírito, só o braço, né? Então, existem vários tipos, né? A escrita direta eu botei separada aí, porque eu estava lembrando ela ontem. Aí eu estava lendo sobre a escrita direta. A maioria aqui já deve saber o que é escrita direta, mas tem gente que pode não saber. É uma escrita que não precisa do braço do médium. O papel está lá e as letras começam a aparecer no papel. Você pode botar o papel dentro da gaveta com o lápis, ou nem precisa de lápis. E depois você abre a gaveta, está lá a carta. Hoje em dia é raríssimo, mas é uma mediunidade de efeito físico. Como os espíritos podem movimentar um objeto, eles podem mexer no pigmento do papel. Hoje em dia é muito raro. O médium, esse médium que nós chamamos de médium ostensivo, ele funciona como mediador, né, entre o espírito e a manifestação da sua intenção no plano físico. É isso que eu queria lhe dizer. Eu raciocinei assim. O espírito tem uma intenção, né, que é a manifestação da sua intenção, né? Eu até grifei ali. E aí no meio temos nós, seja o médium de trabalho ou não. Então sempre é isso. Ele tem uma realização a ser feita no plano físico, é exatamente o que você falou. Eu quero realizar algo no plano físico. E aí sim encaixa essa ideia de que todos nós somos médiuns, mesmo os que não são de trabalho. E quais são essas intenções? Na mediunidade de trabalho, na mediunidade ostensiva, pode ser escrever uma mensagem, escrever um livro, falar para pessoas, movimentar objetos, a mediunidade de efeito físico, andar, se movimentar, como eu falei aqui que o Dr. Bezerra faz. E acontece também nos médiuns anônimos, né, que não são os médiuns mais famosos, acontece também. Muitas vezes o médium, a pessoa está ali, como a gente fala, mediunizada,
e muitas vezes a gente nem percebe. A gente nem percebe. Pode ser para o bem ou para o mal. Uma vez eu vi uma cena numa reportagem na TV em que o cidadão estava sendo julgado, ele tinha cometido um crime e durante ali a audiência, ali durante o julgamento, tem uma hora que ele estava muito triste, tem uma hora que ele levanta assim com outros olhos, se movimenta, olha para um lado, olha para o outro e se levanta. Precisou o policial mandar ele sentar. E eu vi ali perfeitamente que não era ele, porque foi outra postura assim, e a visão dele estava longe, não estava no ambiente. Então ali eu acredito que tenha sido assim, incorporou, levantou e poderia fazer uma besteira ali, né? Materializar objeto hoje em dia é muito raro, materializar um objeto. Não tem uma caneta aqui, fazer a caneta aparecer aqui, ó. Também contam os que conviveram com o Chico Xavier que uma vez ele recebeu um buquê de rosas em cima da mesa, numa reunião mediúnica. Esse é um caso famoso de Chico, que os espíritos materializaram um buquê de rosas em cima da mesa para ele. Como é que o espírito materializa? Ele trabalha com as substâncias que estão no ambiente. Igual a gente, o ser humano não trabalha com as substâncias. O ser humano, para fazer um perfume, ele não pega substâncias da natureza, os gases que estão aqui. Só que a gente precisa usar técnicas físicas. Eles usam a manipulação dos fluidos, das energias. Materializar pessoas também já tem vários casos. Se vocês botar no YouTube, materialização de noiva. É o nome que o Espírito deu. Eu sou noiva. Vocês vão ver uma materialização que foi feita com Medrado, em Salvador, quando ele era novinho. Mas é um trabalho que bota em risco a vida do médium. Pintar quadros, acontece muito na Cidade da Luz, e esculpir. Se sobrar tempo no fim, eu vou botar um último slide que eu deixei lá no fim para mostrar esses trabalhos de escultura que Medrado faz. Eu nunca vi outro fazer. Dizem que Luiz Gasparetto fazia. E não tem nem nome essa mediunidade. E quem começou a esculpir com Medrado foi Aleijadinho. Esse médium que a gente fala que a mediunidade em todos nós somos médium, é esse, o não ostensivo. Tem uns que têm maior sensibilidade, têm maior intuição, mas não incorpora, não psicografa, não psicofona. Né? Vai por sensitividade, intuição, inspiração, premonição, nos sonhos. Às vezes tem um médium de cura que ele nem sabe que é médium de cura. A cura está acontecendo ali através da energia. Segunda vista. Segunda vista é você estar aqui e ver uma cena acontecendo fora daqui, nesse momento. Aí você tem a visão da cena. Mesmo que seja lá em São Paulo, seja em outro país, a pessoa vê a cena acontecendo. Isso é a segunda vista. Também são mediadores entre o espírito e a manifestação da sua intenção no plano físico. O espírito tem uma intenção e esses médiuns não ostensivos vão fazer papel de médium. Quais seriam essas intenções que os espíritos têm? Intuir pensamentos, eu botei azul porque ele vai fazer todos os outros que vêm embaixo. Porque os espíritos intuem pensamentos. Sempre que eu começo uma palestra aqui sentadinho, eu peço aos espíritos, me intuam qualquer coisa que queiram falar, que seja necessidade de alguém na plateia, pode me intuir, mudar a minha palestra, eu sempre peço a eles. E se eu fizer essa palestra 10 vezes, ela sai 10 palestras diferentes. A última que eu fiz no Acefrac, deu na minha cabeça de falar, se você tem um problema na perna, a sua perna é algo que o seu psicológico está afetando, pode ser coisa espiritual. E eu falei da perna várias vezes. No fim da palestra, uma moça levantou, eu falei, nossa senhora, você estava falando para mim, eu estou com um problema na perna, que eu estou buscando cura com a medicina, não consigo, já estou indo fazer tratamento no centro espírita. Eu falei, talvez tenha sido mesmo. Estavam lhe dizendo alguma coisa. Interessante que ela falou que foi a primeira vez que ela tinha ido no Acefrac. Influenciar comportamentos. Né? Olha só, o espírito agindo sobre uma pessoa que não é médium ostensivo, que tem essa mediunidade comum de todos nós. Pode influenciar comportamentos para o bem ou para o mal, para obsidiar.
Se não tivesse essa mediunidade de todos nós, só quem seria obsidiado seriam os médiuns ostensivos. Né? Mas Deus é justo, cai para todo mundo. Cai para todo mundo. Dar passe, também uma pessoa que não é médium ostensivo, está ali, o espírito está manifestando a sua intenção. Qual é a intenção? Passar energia boa para quem está ali pedindo um passe. Reequilibrar as energias dos centros de força. Né? Que a gente roubou o nome dos indianos, dos hindus, o nome é chakras. Chakras é um nome hindu. Na verdade, a doutrina espírita adotou várias palavras, né, dos hindus. Inspirar ideias para resolver um problema, para ajudar alguém que está no desespero, alguém que está no perigo, para inspirar ideias, para provocar ou potencializar emoções e sentimentos. Como eu falei, a pessoa tem raiva do outro e ele é um obsessor, ele vai potencializar essa raiva. A pessoa está aqui, lembra da raiva, fala, eu não gosto desse cara. Aí o espírito vem, rapaz, ele não vale nada, ele não vale nada. Vai lá, dá um murro nele, você não dá um murro nele, aproveita. É assim mesmo. Da mesma forma que os bons. Né? Se eu olhar para a pessoa que me fez o mal e eu olhar para ela e lembrar, não, eu tenho essa proposta de entender o bem, vá com Deus, meu irmão. Aí os espíritos bons também aproveitam, vai lá, dá um abraço nele, peça perdão. Uma vez, quando eu comecei na doutrina espírita, eu estava novinho na doutrina espírita, e estava querendo virar Jesus de um dia para o outro. É assim que a gente fica. A gente acha que a gente vai virar espírito evoluído logo, logo. Que bom que pensou assim, né? Aí eu resolvi sair resolvendo todas as minhas inimizades. Eu tinha umas 4 ou 5. Inimizade assim, de pessoas que eu não falo. Tinha até um que a gente brigou feio uma vez em Dias d'Ávila. Aí eu já tinha encontrado alguns, já tinha me aproximado, como vai, não sei o que, tudo bem. Aquele negócio do passado, eu não sinto mais nada. Todos me receberam bem. Mas tinha um que eu não achei, que foi esse do caso pior. Que foi uma confusão séria. Ele até pegou arma, ele andava com arma. E, na verdade, nós dois estávamos defendendo a mesma pessoa num tumulto que estava lá. Nós dois estávamos defendendo a mesma pessoa, só que entramos em conflito. Né? E aí os obsessores gostam. E a gente ficou assim, com aquela coisa muito estranha. E esse eu não encontrei, fazia um tempão. Um dia eu peguei o carro, indo para Dias d'Ávila, e aí eu lembrei disso. Eu falei, pô, se eu encontrasse fulano, eu falaria com ele, eu até daria um abraço nele. Aí eu pedi, né, aos espíritos, me ajudem uma hora dessa a encontrar com ele. Quando eu entrei na Nova Dias d'Ávila, o cara sentado na mesa. Falei, aí é demais. Eu falei, aí é demais. Parei o carro, desci, fui chegando perto dele. Ele, ô Renato, como vai? Eu digo, rapaz, posso falar com você? Pode. Você lembra da confusão que a gente teve? Ah, lembro sim. Ele já foi falando, rapaz, para mim acabou isso. Eu falei, para mim também, cara. Você lembra que a gente estava defendendo a mesma pessoa? Lembro, rapaz, foi coisa de cachaça, foi coisa de infantilidade, não sei o quê. Deixa eu lhe dar um abraço, dei um abraço nele. Rapaz, parece que a gente vai tirando lixo da gente, né? Parece não, é. Vai tirando lixo emocional. Senta aqui, toma uma cerveja comigo. Eu não estava bebendo, né? Mas teve uma época que eu passei sem beber, depois voltei e depois parei. Nessa época foi essa fase que eu não estava bebendo. Eu falei, não, mas então eu vou lhe pagar uma Coca-Cola. Eu digo, então pague. Pronto. Foi ótimo. Então eu saí assim, obedecendo o Evangelho. Eu vou acabar com as inimizades. Eu dei esse depoimento porque é assim que a gente vai fazendo a reforma. Mesmo que aquilo não tenha sido uma reforma moral forte em mim, mas como diz, quem é que dizia isso? A disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina, Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. Se você se disciplina numa coisa e leva aquilo a sério, vai virar espontâneo, vai virar rotina, vai virar hábito. Encontrar nos sonhos também, todos nós encontramos pessoas no sonho, todos nós encontramos, lembre ou não lembre, estaremos no mundo espiritual encontrando pessoas. Aspirar é flúvio de drogas. Eflúvios é como se fosse um vapor. Só que é um vapor 1000 vezes, né, quintessenciado, 1000 vezes mais fino. É assim que os viciados em droga, que ainda estão viciados no mundo espiritual, fazem uso. E diversas coisas, bebida alcoólica, drogas pesadas, e até sangue.
Tem espíritos que vão para os matadores para cheirar sangue. E um dia André Luiz chegou para o instrutor dele e falou assim: nossa, que negócio bem grosseiro, para aspirar sangue. Aí André Luiz falou: e o que é que você acha quando vocês fazem aquele churrasco mal passado? Falou com outras palavras, né? Que vocês fazem aquele churrasco mal passado para ver o sangue escorrendo na carne, você acha que é o quê? É a mesma coisa. Não condene esses pobres espíritos. Eles só estão atrás de um churrasco mal passado. Não é que eles sejam vampiros, não. E aspirar comidas também. Eu já presenciei uma pessoa mediunizada comendo desequilibradamente, como se estivesse morrendo de fome ali. Inclusive era uma pessoa que tinha postura para comer e começou a comer de mão. Estava no restaurante com a turma, começou a comer de mão, começou a passar comida no rosto assim. E depois voltou, se envergonhou, pediu desculpa. Mas são os espíritos ainda apegados às coisas daqui. Muitas vezes chegou lá, ficou sem comida, na comida material, e estava morrendo de fome. Não é que são coisas assim absurdas, coisas tenebrosas, não. Somos nós. Somos nós. Se a gente sair daqui com uma pendência, com um apego, com um vício, com uma coisa, a gente vai sentir ele lá. Aí vai depender de outras coisas, né? Vai depender da orientação, do conhecimento que tem das coisas, para controlar isso, para se curar disso. Vai depender do grau de aceitação do tratamento que eles oferecem lá. Às vezes o espírito quer ser tratado, às vezes não. André Luiz passou 8 anos no umbral, ele mesmo conta, né? Até conseguir sair dali e ir para as câmaras de tratamento. Trabalhos intuídos. Existem trabalhos intuídos também, né? Os livros a gente sabe, a coleção que são. Inclusive a coleção de André Luiz é maravilhosa para a gente entender o mundo espiritual. São 16 livros que ele conta todo um trabalho que ele fez lá, de aprendizado, de pesquisa, de conhecimento. Eu digo assim, ele era um estagiário. O estagiário, quando chega numa fábrica, quando chega em algum lugar, numa repartição, ele sai ali sendo ensinado. Isso aqui é assim, assim, isso aqui você faz assim. Isso aqui, quando os clientes chegam, assim. Então, o estagiário fica ali. E foi assim que André Luiz ficou. Logo quando ele estava estruturado, que ele se desconectou da família, é um ponto importante da vida de André Luiz, quando ele desapegou de mulher e filhos, que ele estava apegado, querendo tomar conta, enciumado do novo marido da mulher, a história que está lá em Nosso Lar, no livro. Quando ele conseguiu se libertar e que se propôs a trabalhar, ele começou a andar com as equipes. E depois de muitos anos andando e vendo tudo, ele perguntou, eu acho que foi a Emmanuel, o que eu faço com isso? Com esse conhecimento todo? Você vai trabalhar, mas tem um irmão nosso encarnado, que eles chamam lá de Chico, você vai escrever através dele. Inclusive Emmanuel trabalhava muito com Chico, né? Emmanuel se afastou, botou André Luiz um tempo com ele. E ele escreveu 16 livros fantásticos. Eu já li, estou lendo o 10º. Estou lendo o 10º e é muito conhecimento que esses livros trazem. E a gente tem que ler sabendo assim, aquilo é uma realidade de Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia espiritual do Rio de Janeiro. É uma situação, não é que o mundo espiritual é assim. A colônia Nosso Lar é assim. Os milhões de colônias que tem mundo afora são diferentes. Por exemplo, se a gente tem uma colônia espiritual de uma tribo indígena, ela vai ser totalmente diferente. Ela vai ser baseada na cultura, nos conhecimentos indígenas. O índio chega lá e ele se vê numa realidade indígena. Só para dar um exemplo. Seja budista, seja japonês, seja africano, seja americano, vai encontrar a sua realidade. A colônia espiritual mais importante de Salvador chama Redenção. Peninha, Almir Sater, aquela música Tocando em Frente. Ele já relatou a forma que ele escreveu. Ele estava na casa de outro cantor e de repente veio aquela vontade de escrever, ele pegou e ele fala, aquilo ali não foi eu. Ele fala abertamente. A música veio toda. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso. Uma música linda, né? Ele fala mesmo que foi mediúnica. E essa é a mediunidade de todos nós, essa que Almir Sater manifestou, né? Por intuição. Peninha também fala da música Alma Gêmea, a música Companheiro.
E essa alma gêmea, inclusive, Fábio Júnior gravou. Luan Santana, ele fala que quando às vezes ele sai de um show que vai para o hotel, que está lá descansando, às vezes as músicas vêm de vez na cabeça dele, ele também fala. Paula Fernandes, essa é espírita, praticante, frequenta centro espírita, essa fala mesmo que ela recebe algumas músicas mediúnicas. E fora as músicas, tem as descobertas científicas. Cada descoberta científica que revoluciona o mundo, sempre tem a participação do mundo espiritual. E as pequenas descobertas também podem ter intuição do mundo espiritual. Né? Teve contribuições das ciências que foram transformadoras, coisas que parecem simples. O anticoncepcional foi transformador na humanidade. Né? Para a vida das mulheres principalmente, que parece boa. A penicilina foi outra. Morria-se de infecção. A pessoa tinha uma infecção, morria. Era difícil curar uma infecção. E a penicilina, né, que foi descoberta assim, a pessoa não estava procurando a penicilina. É uma bactéria que ele queria ver como matava. E parece, a história é assim, ele de noite, na hora de sair para casa, fechar o laboratório, ele esqueceu algum vidrinho daquele fora da geladeira e deu mofo. No outro dia ele achou mofo e o mofo matou a bactéria. Então, através do mofo foi descoberta a penicilina, que foi revolucionária no aumento da nossa longevidade, na cura das coisas, e tantas coisas, né? A energia atômica, o avião, tantas coisas. Descoberta de cura de doença, a Covid agora mesmo, essa vacina feita em tempo recorde. A ciência leva 10 anos para desenvolver uma vacina, com testes, com tudo. E essa foi... Os testes foram adiados porque era um momento de emergência, né? Então, essa vacina ela não foi feita todos os testes que se fazem nos protocolos, mas nos salvou. Nos salvou. E controlou mesmo, e parou mesmo a pandemia. Uma vez perguntaram a Medrado, Medrado, pergunte ao Dr. Bezerra. Eu falo de Medrado porque eu escuto ele muito, tá? Da Medrado e Adenauer. Geralmente eu tomo café da manhã ouvindo uma palestra de um dos dois. Bota ali o celular na mesa. Ô, doutor Bezerra, fala se essa pandemia vai demorar. Porque teve pandemias no passado que durou séculos, 200, 300 anos, né? A lepra mesmo, Jesus chegou aqui, tinha lepra, Jesus foi embora, tinha lepra. E a lepra ficou aí até vários séculos na época. E tantas outras, a infecção mesmo. E aí... Medrado falou, doutor Bezerra me falou que não vai demorar. Mas o que é demorar ou não demorar para os espíritos? Às vezes 100 anos para o espírito não é demorado. Aí a gente ficou sem resposta do mesmo jeito. Só que graças a Deus a solução está aí. E parece que foi até liberada aí a bivalente, né? Estou doido para tomar. Eu tomei as 4, vou tomar 5, vou tomar 50 se vier. Acho que a maioria aqui conhece essa passagem do Evangelho, né? Capítulo 27... Item 8, que fala que um homem estava no deserto, morrendo de sede. Ele estava dizendo do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa necessidade de agradecer. E não tinha água, ele ia morrer de sede. E aí ele resolve, ele pensa que atrás daquela colina ali tem um lago. Né? O homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza, está assim no Evangelho segundo o Espiritismo, horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Aí vem esse pensamento. Atrás daquela colina tem um lago. Aí ele fala, se a pessoa é humilde, sabe que a ajuda veio do alto e agradece. Se a pessoa é orgulhosa, vai dizer, nossa, eu sou bom, eu descobri onde tinha água. Né? Mas, nesses momentos, os espíritos ajudam sim. E quando não ajuda, a pessoa morre de sede. Os espíritos ajudam a todos. E eles ajudam tanto, gente, vocês não imaginam. Cada vez mais eu estou tendo consciência disso. Cada vez mais eu estou conseguindo perceber a interferência deles. E quando eles não ajudam, ou faz parte do nosso plano reencarnatório, é para ser assim, é melhor que seja assim. Então eles não vão interferir, porque é a cura do espírito.
né? Às vezes, o martírio do corpo é a cura do espírito. Tudo aquilo que a gente não consegue resolver, não consegue se livrar daquele sofrimento, é porque é algo que temos que vivenciar mesmo. Eu sempre digo assim, o sofrimento que eleva é aquele que não tem jeito. Se você tiver jeito, dê jeito. Não tem esse negócio de sofrer para evoluir, não. Se você conseguir a cura, cure. Se você quiser comprar uma coisa, compre. Se você conseguir se livrar de um ambiente ou de uma pessoa que está lhe fazendo sofrer, se livre. Busque ser feliz. Agora, tem umas que não tem jeito. Essa é kármica. Né? Então, esse homem poderia morrer no deserto se fosse necessário. Imaginemos que esse homem do Evangelho, em várias vidas, amarrava as pessoas no deserto e saía. Então ele tem que experimentar o fel que ele deu aos outros, né? Não por vingança, não por castigo, mas por saber o que aquilo causa e internalizar nele o quanto aquilo dói. É assim que cria a empatia. A empatia é a corrente, é o laço mais forte do amor. Quando você consegue sentir a dor do outro. Pelo menos ter empatia, entender, né? A gente às vezes consegue chorar com a dor de um estranho. Por quê? Porque você já sabe o que é aquilo. Então as reencarnações é para isso, para a gente crescer nesse sentimento das coisas. Nós podemos ficar atento e devemos ficar atento nessas intuições e sensações. Quanto mais a gente estiver prestando atenção no espiritual, mais a gente vai ver. O anjo da guarda, os amigos espirituais e também os obsessores. Aquele pensamento que você recebe, faz ou não faz a coisa e depois se arrepende. Fala, nossa Senhora, eu não quero mais isso para mim. E quando o pensamento é muito daquelas coisas que você sabe que você vai se arrepender, é porque é seu mesmo, mas os espíritos obsessores, os espíritos... Às vezes ele nem é nosso obsessor, não tem nada contra a gente. Às vezes ele só quer ver a bagaceira mesmo, como diz aqui na Bahia. Mas está lá no livro dos espíritos. Por que os espíritos inferiores fazem maldade? Por prazer de ver a maldade. Simplesmente assim. Simplesmente pelo prazer de ver o mal acontecer. Então, quanto mais ele puxar as pessoas para ser inferior igual a ele, mais igual ele fica. É assim que a gente faz. A fofoca também tem essa ferramenta, tem essa utilidade. Quando a gente fala mal de alguém, a gente está puxando a pessoa para baixo. Venha, nós dois somos duas merda. É assim, a fofoca tem essa função, né? A pessoa está ali, a pessoa tem um comportamento moral que eu não tenho, uma pessoa tem uma realização que eu não tenho. Quando eu pego ela na ferida, eu digo, venha, tá vendo que você é igual a mim? Eu gosto de falar sempre da fofoca porque é um mal que nós aceitamos, né? Nós gostamos. É como tomar um sorvete. Se você encontra uma pessoa que tem raiva da mesma pessoa que você tem, olha que lindo, vamos falar mal dela. Aí um fala, o outro alimenta. Nossa, aquele dia, aí ó, você nem sabe. Dá até um tempo emocional assim. Eu nem te conto. Quando pedimos em oração ajuda, um socorro, estejamos atentos às intuições e inspirações oferecidas. Quando você pedir algo, fique atento. Pediu, fique atento, que eles vão ajudar. Eu falo da fofoca e rio, mas é um caso sério. A gente pode levar alguém à depressão, pode levar alguém a suicídio, pode levar um casamento a acabar com a fofoca. Ah, mas eu estou fazendo fofoca não, eu estou falando a verdade. Verdade também é fofoca. Verdade também é fofoca. Fofoca não é só mentira. Então, gente, é isso. Estejamos atentos. Encerrou a palestra. Aqui já tenho muito obrigado, mas eu vou mostrar a vocês aqui o trabalho de escultura de José Medrado, que ele faz. Aqui é ele mediunizado, esculpindo. Quem trabalha com ele é Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Já tem outros, mas quem começou com ele foi isso. Ele faz em argila, teve que comprar um forno e uma tinta, ele queima depois no forno, passa essa tinta para parecer madeira, porque o Aleijadinho trabalhava com madeira, né? Então fica assim. Ele fez a própria imagem dele, o Antônio Lisboa. Não sai perfeito como o escultor era aqui, mas as imagens de Aleijadinho, se você procurar no Google, eram feias assim mesmo. Eram essas imagens assim. Então aqui é a escultura mediúnica, aqui tem uma galeria lá na Cidade da Luz. Todas as obras que eles fazem de pintura, de escultura, é para sustentar as obras. E isso aqui é sobre os livros de AA, que foram feitos também assim, com intuição do mundo espiritual. Mas nesse caso eu acho que esses dois, que foram apelidados de Bill e Bob, eles tinham mediunidade. Eles psicografaram os livros, principalmente o principal, os 12 Passos de AA,
ele psicografou em uma semana, ele escreveu esse livro. E é a base estrutural dos Alcoólicos Anônimos, que foi copiado para todos os outros anônimos, Narcóticos Anônimos, todos esses grupos anônimos, se baseou nesse livro, Os 12 Passos. Também é intuição do mundo espiritual. É isso aí, minha gente. Espero que tenham contribuído. Um abraço e muito obrigado.